Dá para operar a cabeça de alguém com essa pessoa estando acordada? A resposta é que dá. Vem que eu te conto um pouco mais. Se você chegou até aqui, esse é o Entre Sinapses e o Bisturi, um novo canal de neurociências e neurocirurgia. Então, se você chegou nesse momento, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber notificações dos nossos conteúdos e vem aqui que eu vou te explicar essa questão da cirurgia acordado. A cirurgia acordado, apesar dela ter surgido na mídia nos últimos anos, ela não é propriamente uma novidade no nosso ambiente da neurocirurgia. Ela foi desenvolvida lá no século passado, no início do século XX, principalmente para casos de epilepsia. O que acontece é que à medida que o tempo foi passando, a gente foi se tornando mais tecnológico e algumas necessidades que a gente tinha de fazer cirurgia com paciente acordado, elas foram sendo suplantadas pelo uso de tecnologias, principalmente das estimulações cerebrais com baixas voltagens de corrente elétrica. Por isso que em alguns setores a gente abandonou a cirurgia acordada, mas elas ainda podem ser feitas e são feitas em algumas situações. Como que a gente faz essa cirurgia? O principal é ter uma equipe muito bem treinada, desde a equipe da anestesia, o cirurgião tem que ter bastante experiência nessa área também e tem que ter sempre na sala um neuropsicólogo. O profissional de neuropsicologia que estará na sala, ele normalmente já conhece o paciente previamente, já treina o paciente para os exercícios que vão ser feitos no momento da cirurgia e já faz um teste neuropsicológico nesse paciente prévio à cirurgia. No momento da cirurgia, o paciente é anestesiado normalmente, como se fosse qualquer outra cirurgia. Porém, ele usa um dispositivo na intubação que permite que ele seja extubado durante a cirurgia e não apenas no final da cirurgia. Então, por isso que eu falo da equipe muito bem treinada, da enfermagem, da anestesia, precisa estar muito habituado a esse tipo de cirurgia. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma analgesia, um bloqueio do couro cabeludo, que é uma área bastante vascularizada e que tem bastante dor, tá? Que é uma coisa que a gente normalmente não faz nas cirurgias com anestesia geral em que o paciente não vai ser acordado, porque a própria anestesia geral vai ser suficiente para esse paciente não sentir dor, mas na cirurgia que vai ser feita no paciente acordado, a gente precisa fazer esse bloqueio anestésico do couro cabeludo. A cirurgia vai ocorrer normalmente com o paciente dormindo, anestesiado, desde a abertura da pele, a abertura do crânio, a abertura da dura mater. A dura mater é a última estrutura em que temos terminações nervosas de dor. Então, após a abertura da dura mater, daí sim, o cirurgião vai sinalizar para o anestesista e o anestesista vai proceder à retirada das medicações endovenosas que estão deixando o paciente dormindo e o paciente vai ser lentamente acordado e o tubo que está permitindo a ventilação desse paciente vai ser retirado com toda a segurança. Quando esse paciente é despertado, e de novo, ele tem que ser treinado, tem que ser conversado previamente com ele, que ele será acordado durante a cirurgia, mas que ele não vai estar sentindo dor, porque é uma grande preocupação dos pacientes, ele vai fazer, o neuropsicólogo presente vai fazer uma série de testes, principalmente testes relacionados à linguagem, ao processamento da linguagem, com esse paciente, enquanto o cirurgião vai fazendo uma estimulação elétrica no córtex cerebral para determinar onde está a área da fala, onde está a área da nomeação, onde estão as principais regiões cerebrais. Por que a gente precisa fazer isso? Porque muitas vezes na presença de tumores cerebrais ou até de algumas lesões que causam epilepsia, lesões não tumorais que causam epilepsia, algumas áreas do cérebro, elas estão deslocadas, então elas não vão estar anatomicamente na região que a gente espera. Por isso que a gente faz esse mapeamento. O cirurgião vai fazendo, é uma estimulação de corrente elétrica de baixíssima voltagem, então ela não causa nenhum dano cerebral. E conforme o cirurgião vai fazendo, o neuropsicólogo vai acompanhando para ver se o paciente tem alguma mudança de padrão. Por vezes, o paciente, por exemplo, em determinada região que é estimulada, o paciente deixa de falar ou deixa de ter a capacidade de nomear objetos. E daí, nesse ponto, o cirurgião marca, deixa algum tipo de material ali para marcar que aquela região é uma região vital, que aquela região não pode ser retirada quando retirar o tumor.
Muitas vezes, nesse momento, a gente já vê que ali é uma área que tem o tumor, mas que a gente não vai poder mexer. Isso pode acontecer. Mas você vai fazer uma ressecção que vai preservar a área da linguagem do paciente. Por vezes a gente vê, principalmente na mídia, paciente tocando violão durante a cirurgia. É possível fazer nesses casos. Então vamos entrar na segunda parte do nosso vídeo aqui. Quando a gente deveria fazer a cirurgia acordada? Porque esse é o principal critério, tá? A gente não vai fazer em todos os pacientes e não vai fazer nem na maioria dos pacientes. Então, quando que a gente vai fazer a cirurgia acordada? A gente vai fazer a cirurgia acordada quando a gente tiver um tumor ou algum outro tipo de lesão, ou até uma lesão que não tem uma lesão estrutural, mas uma alteração no córtex cerebral, no parênquima cerebral, que a gente precise retirar essa área, seja um tumor, seja, por exemplo, uma área que está causando uma epilepsia, e principalmente quando essa área tem relação com a área da linguagem, tá? Com os avanços da neurofisiologia, hoje a gente tem formas de monitorar tanto a parte motora quanto a parte sensitiva, embora a parte sensitiva seja um pouco mais difícil, com a monitorização eletrofisiológica durante a cirurgia. Porém, a área da linguagem é mais difícil da gente entender se ela está deslocada ou não. Então, normalmente, a gente vai fazer a cirurgia com o paciente acordado quando a gente está diante de uma lesão associada à área de linguagem e, eventualmente, em pacientes que tenham um uso muito específico da mão, por isso entra no critério dos pacientes que vocês veem aí na mídia, tocando violão durante a cirurgia, um uso muito específico da mão, em que o paciente já está sentindo algum grau de prejuízo, mas que os exames nossos clínicos não detectam, por exemplo, uma perda de força, a gente entende que esse paciente está usando ou usa outras áreas corticais para ter aquele movimento extremamente específico e fino da mão, e daí nesse caso a gente vai optar também por uma cirurgia acordada. Normalmente a área de linguagem fica do lado esquerdo do cérebro, né? Nos pacientes destros, praticamente 99,9% dos pacientes vão ter a área da linguagem no hemisfério esquerdo, mas mesmo nos pacientes canhotos, a maior parte, cerca de 70%, 75% dos pacientes também vai ter a área de linguagem no hemisfério esquerdo. Por isso que normalmente as cirurgias acordadas ocorrem no hemisfério esquerdo. Mas na verdade a gente já tem alguns relatos de literatura que mesmo cirurgias feitas no paciente acordado do lado direito, por vezes tem um benefício na área de linguagem. Então, o que fica de mensagem? Todo paciente que tem alguma alteração de linguagem durante o estabelecimento do quadro clínico dele, ou seja, que ele começou o quadro clínico com uma alteração de linguagem, mesmo que transitória, ele precisa ser muito bem investigado, tanto do ponto de vista de exames de imagem quanto de testes neuropsicológicos, para ver se tem alguma ligação da área que ele tem alteração com a área, alteração tumoral ou alteração de outra natureza, com a área da linguagem, para ver se a gente precisa tomar essa decisão de fazer uma cirurgia com o paciente acordado. Se vocês ficaram até aqui, siga esse canal, encaminhe para os amigos que possam se interessar por esse assunto e deixa aqui nos comentários se vocês querem saber mais sobre cirurgia acordada, sobre outras novidades na área de neurociências, e até a próxima!